Uma alma bondosa botou um ventilador ali atrás. Estava com medo que eu fosse me desintegrar. Mas até que eu estou precisando perder uns quilinhos. Estava sendo boa essa sauna aqui de Governador Valadares. Eu estava falando com o pessoal de Montes Claros, eles não perdem para Governador Valadares, não. A sauna lá é tão intensa quanto a daqui. Eu acho que tem alguns hoje que estão acordados. Uma jovem que estava dormindo aqui na frente, ontem ela disse, também eu passei de meia-noite às 6 da manhã na rodoviária, então ela está perdoada, mas ela está lá na entrada hoje, de pé, acordada. Se alguém dormiu hoje aqui, é porque estava pulando carnaval, aí nós vamos ter que dar uma solução nesse problema. Tá? Ok. Nós estamos falando de princípios básicos, elementares, para sermos discípulos verdadeiros de Jesus. Eu temo muito que a juventude entre em onda de ser crente, sem avaliar o custo do discipulado. Jesus não barateou o Evangelho. Quando as pessoas vinham afoitas a Ele, Ele não encorajava as pessoas. Aí Lucas 9 mostra que 3 vieram a Ele, meio apressados. O primeiro disse assim, seguir-te-ei, Senhor, para onde quer que for? Jesus disse, espera aí, calma. Você está pensando que me seguir vai dar ibope? Você está pensando que me seguir, você vai estar num carro alegórico com todo mundo te aplaudindo? Você está pensando que me seguir vai fazer com que sua conta bancária aumente? Os pregadores do Evangelho da Prosperidade estão dizendo isso. Jesus não disse isso. Ele disse, espera, você está querendo me seguir? Fique sabendo que eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Eu não tenho nem um travesseiro. Você precisa avaliar bem, se você quer realmente ser discípulo. Um outro veio correndo e disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro sepultar meu pai. Que coisa mais digna. E Jesus diz o quê? Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. O outro disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir da mamãezinha, tadinha, coitadinha, está chorando em casa. E diz, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Nada pode ser primeiro. Quem amar pai, ou mãe, ou filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Esse Jesus, Ele não reivindica um pedacinho da sua vida. Você não pode ser discípulo se você pensa que dá para ser mais ou menos discípulo. Tem que morrer para ser discípulo. Nós vimos em Abel a porta do reino. Essa porta é estreita e baixa. Abel nos comunicou a ideia de aceitação. Eu me aceito. Eu aceito o fato de que sou alguém fora, perdido, que sou alguém que fui afastado da graça de Deus por causa do pecado herdado na raça. Eu sou alguém que tenho problemas profundos na minha personalidade. Eu aceito essa verdade. Quando eu me aceito, eu aceito o caminho proposto por Deus e então eu sou aceito. Vemos que Caim não se aceita. Caim não aceita o fato de que ele é um pecador. E Caim então nos comunica a ideia humanista crescente no mundo de que é o homem que é a solução. É o homem que se renova, que se transforma. É o homem que tem a capacidade de fazer as mudanças. Caim nos comunica a postura humanística crescente no mundo, de que as soluções nascem do próprio homem.
existe uma psicologia humanística, existe uma filosofia humanista, existe tudo hoje por trás dessa proposta de Caim. E vimos então que em Caim e Abel se delineiam dois princípios espirituais. Só existem duas religiões no mundo, a de Caim e a de Abel. Então Abel nos fala daquele que vem ao fim de si e admite que por si ele não dá conta. E ele então aceita o caminho proposto por Deus. É o caminho da graça. Então essa é a porta do reino. Ninguém entra no reino por outra porta. Tem que vir quebrado. Essa porta é estreita e baixa. Tem que passar de cara no chão, quebrado, admitindo-se pecador e necessitado. Essa porta se abre para um caminho. Ela não se abre para uma sala para você então dizer: fui salvo e agora meu nome já está no livro da vida. Esta porta se abre para uma caminhada. E então, enquanto Abel nos fala da porta do reino, Enoque nos fala do caminho de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, diz a Bíblia, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Ontem eu falei basicamente de como lidar com o pecado, mas esse é apenas um pequeno aspecto de como nos manter na videira. Jesus disse: todo que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, conforme ouvimos pela pregação do Sam Tip. Permanecer na videira basicamente é você saber como lidar com o pecado que corta-nos da comunhão. Mas a comunhão não é só lidar com o pecado. Como é que você vai conhecer alguém e ser íntimo de alguém? Você pode ter um amigo íntimo com o qual você gasta assim 10 minutos só num papo por telefone. Você é amigo íntimo de alguém, gastando 5 minutos com essa pessoa por dia. Você vai ser íntimo de alguém assim? Para você ser íntimo de alguém, você tem que gastar muito tempo. É impossível ser amigo íntimo sem muito tempo com essa pessoa. Eu não posso dizer que eu tenho nenhum amigo aqui. Eu tenho conhecidos. Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, né? Amigo é coisa rara e cara. E você não percebe que Deus quer ser seu amigo. Jesus disse aos seus discípulos: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Este deve ser o anelo do seu coração. Ser amigo de Deus, ser íntimo de Deus. Eu vejo que muita gente pensa assim: olha, eu sendo crente, meu nome estando no livro da vida, já está bom. Um crente que diz assim: olha, lá no céu, se eu for lixeiro, já está ótimo. Não sei onde ela jogou lixo lá para baixo. Parece que é uma aspiração tão pequena. Nós vivemos aqui pensando que a salvação se baseia nisso. Eu ter o céu um dia. Então você entra pela porta e fica deitado no caminho, pensando que um dia tudo vai passar, eu vou para o céu, e não tem a aspiração de conhecer a Deus na intimidade. Eu não quero ser da rabeira, eu quero ser amigo, íntimo, chegadinho mesmo. Eu já disse em muitos congressos que eu não me sinto nem um pouco vaidoso quando alguém me apresenta: vamos ter hoje um grande servo do Senhor para a pregação. Mas eu gostaria de
e ser reconhecido não como um servo, grande servo, porque havia esse negócio de servo grande. Mas eu quero que isso seja realidade na minha vida, em que alguém possa dizer, temos aqui um amigo de Jesus. Isso eu quero ser chegadinho mesmo, amigo. Eu sei que para eu ser amigo íntimo, isso exige de mim, como nós ouvimos na canção, a prioridade, o primeiro lugar. Eu posso não ter uma amante, eu posso ser fiel à minha esposa, nunca transar com nenhuma outra mulher na minha vida, pela graça de Deus. Deus tem nos dado a bênção de ser fiel à minha esposa, mas não ser seu amigo. Sou fiel a ela, não tenho outra mulher na minha vida, mas chego em casa, eu não tenho tempo para com a minha esposa. Tenho tempo para tudo, para ver televisão, para ler jornal. Eu não tenho tempo e qualidade de tempo com ela. Um aconselhamento de casais, vocês querem saber qual é a reclamação número 1 das mulheres? Todas, 99% das mulheres reclamam dos maridos uma coisa. Vocês querem saber qual? Ele não tem tempo para mim. Minha esposa quantas vezes diz, como eu gostaria que você desse mais tempo para mim. Como às vezes você dá tempo para as pessoas. E eu tenho que me humilhar e dizer, você tem razão, me perdoe. Eu quero ter tempo. Eu quero ser amigo da minha esposa. Eu conheço casais que os anos se passam e eles são estranhos. Todas as vezes que viajam, eles têm que levar alguém junto a tirar cola, porque a esposa não tem papo. Só conversam amenidades. Porque não são íntimos. Ele é fiel. Ele é fiel. Nunca pularam a cerca. Mas não são amigos. Você pode ser um crente, bom crente, vai na igreja todo domingo, dá o dízimo, canta no coro, mas você não é íntimo, você não é amigo. Para ser amigo precisa de tempo, e muito tempo. Não tem atalho não. Não é correndo atrás de pregador, de uma igreja abençoada. Tempo com Deus. Eu vejo o meio evangélico hoje as pessoas buscando, não é Deus, é buscando o êxtase, buscando o sobrenatural, buscando o miraculoso, e não buscando Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus se esconde. Deus não é um objeto de bijuteria que você encontra em qualquer loja de esquina. O reino, Jesus o compara a uma pérola inigualável, que o comprador de pérolas foi e vendeu tudo para adquirir aquela pérola. Deus também se esconde. Ele só pode ser achado quando nós investimos todo o nosso ser. Enoque não apenas aprendeu a lidar com o pecado na sua vida. Você ontem, através da pregação, pode ter compreendido a graça. Como é que a gente pode andar limpo? Mas se você não compreender que além disso, você precisa colocar Deus na sua agenda. Sabe um engano que a gente tem, que o diabo consegue nos iludir? Muitas pessoas pensam assim: não, eu só vou ter um tempo com Deus quando eu sentir. Eu espero que Deus me leve para um tempo a sós com Ele. E as pessoas pensam que é assim, que as pessoas de oração, homens piedosos, eles quase levitam. Quando vão para a hora de oração, eles estão assim nas nuvens.
aquela emoção fantástica. Aí você não sente nada disso, você pensa, acho que Deus não quer que eu seja um homem de oração. Eu não sinto essa coisa. Eu também não. Nós ouvimos falar muito em Paul Yong-cho, grande pastor da Coreia. Sabe o que ele diz num dos seus livros? Que ele se separava para orar, e ele pedia à sogra dele que colocasse compressas de gelo na sua nuca para não dormir. Quer dizer também que ele não levitava, ele ia orar e tinha sono e dormia. Isso também acontece comigo. Eu não posso me ajoelhar muitas vezes para orar que durmo. Eu tenho que orar andando. Oh Deus! Às vezes preciso orar, separar das pessoas, ir para um monte para gritar. E a gente já pensou orar no meu quarto como eu gostaria de orar. O pessoal pensou que eu fiquei biruta. A gente deve ir para o monte para orar, quando a gente pensa que orar no monte vai estar mais perto de Deus. A única razão que Jesus subia no monte para orar não é porque geograficamente está mais perto, não. É para ficar sozinho. Era um lugar sozinho. Nós precisamos cultivar essa intimidade. Nós vivemos no meio de uma vida corrida, em que nós nunca paramos. Os ruídos de fora nos atrapalham. Você se separa para um tempo de oração, o telefone toca, as pessoas te requerem, você não consegue ficar ali, a sua cabeça não se desliga. Você está lendo a Bíblia pensando, eu tenho que sair daqui a pouco, mas eu tenho que ler, né? Eu tenho que ler todo dia. Ler, mas você não está com o Senhor sozinho. E quando faz oração é aquela coisa mecânica. Muita gente pensa que orar piedosamente é só falar palavras agradáveis para Deus. Deus quer a verdade no íntimo. Me lembro uma vez, eu me separei para ficar sozinho uma semana. Eu pedi para uma pessoa da igreja, me leva num sítio lá e me deixa, não quero ficar com um carro lá, me deixa sozinho. Fiquei uma semana sozinho. E eu tinha questões sérias com Deus dentro de mim. E um dia eu resolvi subir numa montanha lá perto. Eu queria gritar, eu tinha vergonha. Eu subi naquela montanha, lá de cima eu vi uma casinha pequena lá embaixo. Falei, será que eles vão me ouvir de lá? Eu precisava abrir minha alma, eu precisava esmurrar Deus. Foi isso que Jacó fez. E naquele dia eu gritei com Deus. Eu tirei a limpo tudo que estava dentro de mim me sufocando. E eu disse, por quê? Até quando? Clamores da alma. Nós pensamos que o homem piedoso, ele só vai falar palavras piedosas. Você vê na Bíblia o salmista orando e ele está extravasando todos os seus dramas, todos os seus conflitos, e é isso que Deus quer. Deus diz, vinde, arrazoemos, vinde, discutam comigo, sejam honestos. Eu não quero exterioridade, eu quero a verdade que está lá dentro. Seus dramas, seus conflitos, exteriorize-os. Tenha coragem de pô-los para fora. Essa que é a verdadeira oração do amigo. Você tem coisas entaladas na sua goela com Deus e você não tem coragem de colocar para fora. E você começa a viver então uma vida de aparência, cantar os hinos sem que eles sejam honestos. Separe-se.